particularidades, vou dizer psicossociais. Sim, o que eu quero dizer com isso? Eu falar para um adolescente que, então a gente vai ter ensaio das 2 da tarde até as 18 horas, toda terça, quinta e sexta. O adolescente, tá tudo bem, né? Se ele não tiver um curso de inglês para fazer no horário, se ele não tiver um curso de sei lá, tá tudo bem. Ele não trabalha. O adulto trabalha. O adulto tem filho para cuidar, tem casa para cuidar, tem marido para cuidar, tem papagaio, cachorro, periquito, tem chefe. Eu tenho que pensar nisso. A minha aluna que chega na minha sala de aula, adulta, ela tem toda uma estrutura de vida que vai sim interferir na sua aula. Vai ter dias que ela não vai conseguir chegar na aula, vai ter dias que ela vai chegar atrasada, vai ter espetáculos que ela vai mal conseguir ensaiar. E você, como professora de uma bailarina adulta, você precisa saber lidar com isso. Porque a exigência que eu faço como adulta é muito diferente da exigência que eu faço com adolescente. Exatamente por existir essas particularidades psicossociais, sim? Além disso, a minha bailarina adulta, ela vem com toda uma mentalidade de bloqueios, de crenças limitantes. Então, para ela chegar na sua sala de aula, bailarina adulta, ela já venceu muita crença limitante. A primeira delas, que balé tem que começar quando é criança. Se ela não começou quando criança, ela vai ter dificuldade para chegar na sua sala de aula. Que balé precisa ser flexível, que balé precisa ser magrinha. Tudo isso são crenças que as nossas bailarinas adultas foram incorporando na vida delas por conta do que elas viam. Toda vez que abre Instagram, vê um balé, vê uma magrelinha, seja profissional, seja adolescente ou vê uma criança. E a bailarina adulta não se encaixa. Então, quando eu penso em balé adulto, eu tenho que pensar nessas 3 coisas. Existem particularidades físicas, existem particularidades sociais, das responsabilidades sociais que ela tem, e existem particularidades psicológicas mesmo, ligadas aos mitos e crenças que ela alimentou uma vida inteira. Eu não posso só ensinar tandi para ela. Seria mais fácil, né? Ir lá, ensino tandi, plié, pirueta para bailarina adulta. Não, eu preciso trabalhar com tudo isso aqui se eu realmente quiser que a minha bailarina adulta tenha sucesso. Sim, então, quer dar aula para balé adulto? Olha, eu sou suspeita para falar. Para mim é a melhor faixa etária. Porque, cara, é uma delícia. Elas estão na aula porque elas querem de verdade, elas fazem balé porque elas querem, elas dão sangue por aquilo. Sabe? Elas têm um comprometimento gigantesco dentro da realidade delas. Percebe? Então, só que eu preciso não só saber o que ensinar para ela, mas eu preciso ter essa clareza desses 3 pontos, porque eu estou lidando com um ser humano, ok? Agora a gente vai para um paralelo. Esse é meu adulto. E o que é que esse adulto quer? O que a minha bailarina adulta quer? Você precisa saber disso. O que a sua aluna adulta quer? As minhas, sim, eu tenho mais de 2.000 alunas, alunas e alunos, tá? Tem alguns meninos, deve ter, se tiver 10 meninos é muito, então eu vou me permitir falar alunas, tá? As minhas alunas, eu tenho mais de 2.000, separadas no mundo inteiro, porque todas as minhas aulas são online. Então, eu posso dar aula para mulher de qualquer lugar do mundo. Sim, eu tenho aluna no Japão. Qual é o ponto? É que todas elas têm um desejo no balé. Um desejo. Que é dançar. Aprender a dançar. Esse é o desejo principal delas. O desejo principal delas não é se tornar bailarina profissional. Não é se tornar professora de dança. Não é ser a primeira bailarina do espetáculo, ser solista. Não é. O desejo delas é aprender a dançar balé. E a sua? Pensa, se no meu caso, mais de 2.000, o desejo da grande maioria ali é aprender a dançar balé, no seu caso, que você tenha 100 bailarinas adultas, provavelmente é a mesma coisa. E muitas vezes a gente
olha para a turma de balé adulto com a mesma visão que a gente olha para uma turma de criança e adolescente, mas é diferente. Por quê? Na turma de criança e adolescente, eu posso sim ter alunas ali que desejam se tornar profissionais, dançar numa companhia, não sei o que tem. No balé adulto, a gente sabe que isso é incompatível. Depois dos 30 anos, que companhia que vai contratar? Então, por que elas estão ali na sua sala de aula? Porque elas querem só dançar balé. É isso que elas querem. E muitas vezes a gente monta uma aula para uma adulta com a visão de quem monta uma aula para uma bailarina que quer se tornar profissional. E aí se torna uma aula pesada, exigente, que não olha para as particularidades de uma bailarina adulta. E o que essa bailarina adulta faz nessa aula? Ela se sente incapaz, ela sente que aquilo não é para ela, ela se sente mal na aula. Ela vai voltar? Não vai voltar. Então, quando a gente fala de dar aulas para criança, eu vou lá e monto a minha aula pensando num adolescente. Vamos lá, frente à barra, 32 LVs, 3 tandis, estica bem o pé, encaixa quadril. Não, eu penso numa aula para criança onde eu coloco coisas lúdicas para, brincando, eu ensiná-la. Resumidamente é isso. A gente brinca com a criança para a gente conseguir ensinar ela. Com o adulto, eu tenho que fazer a mesma coisa, paralelo, né? Entre aspas. O que eu quero dizer? Que eu preciso olhar para as necessidades dessa bailarina adulta. Então, o que ela quer? Ela quer dançar balé. Então, que eu monte sequências que sejam mais dançantes. Porque é isso que vai fazer ela se apaixonar, ela se realizar. E o que eu quero como professora? Bailarinas realizadas dentro da minha sala de aula. Sim, eu vou ter conversas com essas minhas alunas adultas para quebrar os mitos, os padrões que ela veio trazendo com ela. Percebe? É uma aula totalmente diferente do que seria uma aula para pré-adolescente e adolescente, onde eu estou focada 95% do tempo na técnica do aluno. E na bailarina adulta, não necessariamente. Tem dias que eu vou pegar no pé, eu vou querer que elas sejam mais técnicas, mas tem dias que eu vou perceber que elas estão cansadas. Então, gente, vamos hoje fazer uma aula mais dançante? Vamos se permitir hoje? Vamos largar os problemas lá fora? Você não fala isso para um adolescente.